Olá pessoal, boa noite. Vamos estudar hoje a nossa aula de número 8. Ela tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, ou o texto de ouro, diz edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Então nós ainda continuamos estudando a carta aos Efésios, capítulo 2 ainda. Já estamos na 8ª semana e lá na nossa igreja nós fazemos uma aula dessa por semana, todos os domingos de manhã. E cada trimestre nós estudamos um assunto diferente durante todo o trimestre. Então, esse trimestre, segundo trimestre de 2020, estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios e estamos no capítulo 2, no versículo 20. Então, ele diz que edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal da esquina. Eu já disse em outras oportunidades que Jesus é a pedra principal. A pedra que ele disse lá sobre esta pedra, quando ele disse para Pedro, lá em Mateus 16 e 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. A pedra é Jesus, não é Pedro, como alguns dizem. Então a pedra principal é Jesus. É a pedra de esquina, a pedra na qual a igreja foi fundada, a igreja está fundada. E aí quando ele fala edificado sobre o fundamento dos apóstolos, é aquilo que os apóstolos aprenderam de Jesus, a doutrina que Jesus veio trazer, os ensinamentos que Jesus trouxera e passou para eles. Então, eles deram continuidade ao ministério de Jesus. O judeu, ele tinha um templo onde eles se apresentavam em algumas ocasiões do ano. Eles não iam todos os dias ao templo. Eles tinham 3 principais festas, eles eram obrigados a participar delas: a Páscoa, Pentecostes e das primícias, ou das cabanas, e todos eles tinham que participar destas festas, senão eles seriam extirpados das tribos de Israel. E algumas festas, como a Páscoa, por exemplo, se a pessoa estivesse impura, ela não podia participar da festa da Páscoa, ela tinha que se purificar. E aí foi estabelecida uma outra data para que essas pessoas que estivessem impuras ou que estivessem em viagem na ocasião da festa e que não pudessem participar dela, então pudessem depois, em uma outra data, participar da festa da Páscoa. Então eles tinham um templo, um local que foi designado para que eles pudessem oferecer seus sacrifícios, suas solenidades, as cerimônias religiosas que eles tinham. E esse templo era muito importante para eles. Eles tinham esse templo, principalmente o templo de Salomão, que Salomão construiu. Eles tinham um orgulho muito grande por aquele templo, pela beleza do templo, a suntuosidade, né, do templo, era todo em ouro, a parte interna do templo era assim uma coisa de cair o queixo. E eles se orgulhavam disso. Esse templo de Salomão foi destruído depois, quando a Babilônia invadiu Jerusalém, em 586 a.C., esse templo foi destruído. Depois houve uma reconstrução dele por Neemias, por Esdras, que reedificou o templo. E então esse templo reedificado por Neemias não chegava nem perto daquele que fora construído por Salomão, mas mesmo assim eles se alegraram quando da reinauguração desse novo templo, que também foi destruído depois, no ano 30 mais ou menos, 70 da nossa era, pelo general Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo e fez algumas coisas lá que para os judeus era sacrilégio, como oferecer um porco no altar do templo, uma vez que o porco era um animal imundo, até hoje um animal imundo para o judeu, e o general Tito, para escarnecer, né, do judeu e do templo deles, quando invadiu Jerusalém, ofereceu um porco sobre o altar desse templo.
Então o templo foi destruído e hoje resta desse templo apenas o Muro das Lamentações, onde eles frequentemente vão, os povos de todo mundo praticamente, quando vão a Jerusalém, vão até o Muro das Lamentações, fazer suas orações, deixar seus pedidos de oração lá no Muro das Lamentações, que é uma prática deles. E então esse templo, né, que eles vão reconstruir novamente no final dos tempos, esse templo será reconstruído, onde está hoje situada a mesquita do Islã. E é por isso que existe essa briga entre muçulmanos e judeu, em razão do templo, por causa da importância do templo para eles. No entanto, com a vinda de Jesus, essa questão de templo, né, de paredes, prédios, Jesus não deu muita importância para isso. Tanto é que quando eles passavam pelo templo, quando Jesus estava aqui na terra, os discípulos falaram para Jesus: olha, mestre, né, que pedras, né, mostrando a beleza do templo. E Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. E também disse que destruiria esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Mas Jesus estava falando do seu corpo, que era o templo, e não do templo de pedras construída naquela época. E eles entendiam que era o templo deles que Jesus estava falando, mas na verdade Jesus estava falando de si mesmo, né? Que o seu templo, o seu corpo seria destruído, mas em 3 dias ele reedificaria, levantaria novamente, como aconteceu com a sua ressurreição. Então, hoje para nós é importante saber que nós somos o templo do Senhor, nós somos o tabernáculo. E o templo do judeu daquela época, os estrangeiros não tinham acesso, os gentios, no caso nós, os gentios, não tínhamos acesso ao templo, somente o judeu. E para ter acesso ao templo era preciso converter-se ao judaísmo, todo aquele ritual, né, que eu já falei em algumas outras ocasiões para vocês. Eles tinham que passar por esse ritual da circuncisão, do batismo, tornar-se judeu para poder fazer parte e ter acesso ao templo. Então Jesus, quando vem e morre na cruz, Jesus deixa de lado tudo isso, põe à parte tudo isso, une, como nós já vimos nesses estudos, né, une os dois povos, gentios e judeu, faz um povo só, que é a igreja. E hoje não se tem mais tanta importância o templo. Não é que não tem importância, é importante irmos ao templo, mas precisamos dar mais importância ao nosso corpo como templo do Espírito Santo do que como aos prédios propriamente dito. O prédio é apenas um local onde nós nos reunimos para louvar a Deus, para adorar a Deus, que é necessário também essa comunhão dos irmãos, mas o templo de fato somos nós, onde o Espírito Santo habita, onde Deus habita, é o nosso coração. Então, a igreja é esse corpo, né, de Cristo, que eu já falei também para vocês. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós, tendo Cristo no nosso coração, na nossa vida, nós hoje somos o santuário de Deus, né, o templo de Deus em que o Espírito Santo habita. Então, é por isso que onde quer que tenha um cristão que professa o nome de Cristo, ele representa ali o nome de Jesus, a igreja de Jesus. Aliás, tem um versículo que diz que nós somos embaixadores de Cristo. Né? Então, onde nós formos, nós somos embaixadores. E o que é o embaixador? É aquele que fala bem do seu país, que leva a outras nações as coisas boas do seu país, faz propaganda do seu país em outros países. E nós somos embaixadores de Cristo, então onde nós estivermos, nós devemos levar o Evangelho de Cristo para as pessoas que não conhecem. O santuário cristão, né, que no caso de hoje somos nós, que eu já comentei, nós somos o templo do Espírito Santo. Então o templo propriamente dito, o prédio propriamente dito não tem sim, tanta importância como nós, como o templo do Espírito Santo. A pedra angular do que Paulo fala aqui no versículo 20 é Cristo, né, que como eu já falei para vocês, a construção na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela era traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. Normalmente são aqueles lançamentos quando vai construir um prédio, faz a pedra fundamental.
aquelas coisas apenas de formalidades para dizer que ali vai ser construído um edifício e tal. Então Jesus é essa pedra principal, né, na qual a igreja foi construída. Construída sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos, que eu já falei. Os apóstolos seguiram, aprenderam com Jesus na sua doutrina e tiveram por obrigação, por dever, ou responsabilidade de levar avante esses ensinamentos, propagar esses ensinamentos de Jesus a todos os povos. Então a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, está fundada sobre esses ensinamentos dos apóstolos. E quais são esses fundamentos? Eu também já falei para vocês que lá no livro de Atos, no capítulo 15, houve o primeiro concílio da igreja, onde foi discutido essas situações, esses problemas que surgiram no meio da igreja primitiva, logo no início dela, as questões relacionadas àquilo que os gentios deviam não fazer, porque alguns judaizantes queriam impor que os gentios se circuncidassem, obedecessem à lei, para que tivesse acesso ao cristianismo, e o apóstolo Paulo não aceitava essas condições impostas pelos judaizantes, por isso foi convocado o primeiro concílio em Jerusalém para resolver essas questões. E lá em Atos capítulo 15, ficou estabelecido o que eles deveriam fazer, qual eram os procedimentos, qual era a doutrina que eles deveriam seguir. E no versículo 28 do capítulo 15 de Atos, Tiago, o irmão de Jesus, um dos apóstolos, ele disse assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aí ele elenca: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então essas foram as orientações dadas, né, no concílio, que é o ponto comum que eles chegaram com relação àquilo que eles deviam obedecer. Não era ater-se à lei do passado, a lei do judeu, a lei dada por Moisés, porque esta lei, como eu já falei também em outras oportunidades, ninguém conseguiu cumpri-las, com exceção de Jesus, foi o único que conseguiu cumprir a lei, no mais ninguém. Então, os apóstolos reunidos nesse concílio, eles decidiram que não deveria colocar mais nenhum peso, nenhuma responsabilidade a mais, nenhum encargo a mais sobre os novos convertidos, os cristãos novos convertidos, senão essas coisas aqui que eu li para vocês, né? Que se abstenhais, né? Que se abstivessem das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, porque eles não, o judeu era proibido de comer sangue, por quê? Porque o sangue é no sangue que está a vida, então Deus proibiu comer o sangue por isso. Então eles não podiam comer sangue, nós também evangélicos não temos costume de comer nada que tenha sangue. Quando se mata um animal, a gente faz com que o sangue dele seja esgotado na terra, escoado na terra. Se a gente não vê, não tem problema, como foi morto esse animal, né? Mas quando a gente mata, a gente faz, o procedimento é esse, a gente não come sangue, chouriço, por exemplo, que tem sangue, nós não comemos, em obediência a esse texto bíblico. Então, essa pedra principal é Cristo, que foi rejeitada pelos próprios judeus, como eu já falei para vocês na aula passada, e tornou-se a cabeça de esquina. Lembra que eu falei também para vocês que Cristo é a cabeça da igreja? Então, a pedra que é de esquina tornou-se a cabeça, que é a cabeça da igreja. Então, sobre essa pedra que é Jesus, foi edificada a igreja, e Jesus é a cabeça da igreja. Então, ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, ou seja, a cabeça da igreja. Então, assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, nós também temos e testificamos isso, que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros do seu corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua importância, o seu significado, a sua utilidade. Mas todos eles são orientados e guiados por Jesus, que é a cabeça da igreja.
Então, ele termina esse primeiro tópico, o comentarista da nossa lição, dizendo, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Que santuário? Nós somos o santuário hoje. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, existem várias passagens bíblicas que levam-nos a interpretação de que Cristo é a rocha. A rocha que foi ferida por Moisés no deserto, quando eles estavam a caminho de Canaã, representava Cristo, que quando ele feriu a rocha, jorrou água para que matasse a sede do povo que estava no deserto, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Então, essa rocha que foi ferida já apontava para Cristo, que seria também ferido quando viesse ao mundo, e que de fato foi, quando carregou a cruz, foi crucificado. Então, aquela rocha ferida lá no deserto, lá no Êxodo, ela simbolizava já Cristo, já apontava para Cristo, e nós temos então esta rocha, né? Estamos firmados nessa rocha, nossa fé está firmada nessa rocha que é Jesus, e quando nós construímos a nossa casa espiritual sobre esta rocha, nada nos abala, né? Passamos dificuldades, sim, imensas dificuldades, problemas, tantas coisas nos acontecem, mas a nossa fé não se abala, porque a nossa fé não está firmada em nenhum homem, em nenhuma pessoa aqui no mundo. A nossa fé está firmada em Jesus, que é a rocha eterna que nos sustenta e que nos dá força e graça para nós vencermos as nossas dificuldades e as nossas tribulações. Então eu termino hoje esta parte. Em breve vos falarei o tópico 2. Deus abençoe a todos.